salve, galera! Vamos falar dos assuntos principais aí da nossa prova do Enem. Competência 6 fortíssima e muitas vezes na competência 4. São os domínios morfoclimáticos do Brasil. Vamos dar uma olhada nesse mapinha que eu estou colocando aqui do lado para que você tenha noção do que a gente está falando. Quando falar da competência 6, só para abrir o seu parênteses aí, a gente está falando da relação homem-meio ambiente. Quando fala da competência 4, são as técnicas, as tecnologias, os instrumentos usados em ambientes que no Brasil a gente configura como domínios morfoclimáticos. E qual a primeira informação importante? Saber o que é um domínio morfoclimático. Quando se fala disso num texto ou fazer uma referência numa pergunta, você já classifica que são várias informações da parte física natural da geografia, como estrutura de relevo, solo, vegetação, hidrografia, relevo e clima. Esses pontos é o que classifica uma área como domínio morfoclimático. E no Brasil nós temos 6 grandes domínios morfoclimáticos. Nós temos o domínio do Amazonas, nós temos o domínio da Caatinga, nós temos o domínio do Cerrado, nós temos o domínio dos mares de morro, nós temos os domínios das araucárias e nós temos o domínio dos campos, que o mais comum de cair são os pampas na região sul do Brasil. O que eu gostaria que você tivesse como apanhado geral? O apanhado geral, eu quero que você case as informações da parte da geografia física, dos domínios morfoclimáticos, com aspectos da biologia e com aspectos da história. Então, você saber, por exemplo, diferenciar um domínio de um conceito de bioma. Aí muita gente confunde porque muitas vezes é a mesma coisa. É o caso do Cerrado. O Cerrado é visto como um domínio morfoclimático por ter características comuns estruturais de todos esses fatores físicos naturais que eu informei, mas também ter características de fauna e flora, que isso que caracteriza um bioma. Mas também pode vir da seguinte forma: campos rupestres, vereda, são elementos presentes num domínio morfoclimático. Um dos mais importantes, os que mais caem em prova, é o bioma do Pantanal. O Pantanal não é um domínio morfoclimático, ele não tem características gerais de estrutura geológica, relevo, clima, vegetação e hidrografia. Ele está dentro do Cerrado, só que ele tem aspectos de fauna e flora muito diferenciados. Então classifica-se como um bioma. Outro exemplo que a gente pode dar desse diferencial aí importante é na região do Nordeste brasileiro. O litoral Nordeste, ele não é classificado como um domínio da Caatinga. O domínio da Caatinga é para o interior, é mais para o agreste e principalmente para o sertão. Lá na região do litoral, que historicamente foi a área da ocupação da cana, que historicamente foi um dos primeiros espaços de ocupação colonial no Brasil, aquele local é onde está a Mata Atlântica, que é onde tem o domínio dos mares de morro, ou o domínio da Mata Atlântica. Nessa área, a gente tem algumas características também específicas de fauna e flora, alguns ambientes diferenciados. Como exemplos de importância, nós temos 2, que são, por sinal, UPPs, Unidades de Preservação Permanente. E a palavra preservação é para não ser usual. Aquilo ali tem que se manter da forma natural que é o caso da restinga e é o caso do manguezal. Para quem não lembra o que é manguezal, botei também uma imagem aqui, ó, com os caranguejinhos para você ter essa informação do que é o manguezal. Essa outra imagem que está aqui agora é uma imagem de restinga. Então esses 2 ambientes são 2 biomas presentes no domínio dos mares de morro. E os mares de morro também é um bioma? Sim, todo domínio é um bioma, mas nem todo bioma é um domínio morfoclimático. Isso que eu queria caracterizar para vocês. Todos os grandes domínios morfoclimáticos brasileiros sofreram algum tipo, em algum momento histórico, de forte degradação, que a gente chama de desflorestamento. Só um outro parênteses aqui também, que é cheio de parênteses na geografia. Na hora de você ver uma prova, a questão, às vezes textual, fala de desmatamento. Não tem problema, tá ok, você vai responder de forma suave. Só que eu quero que você lembre que em questões dissertativas, numa prova FAMEMA, numa prova UFO, numa prova de São Paulo em geral, você, quando for escrever, em vez de falar a palavra desmatar, que é uma palavra que inclusive está cada vez mais em desuso, porque desmatar é tirar mato, e tirar mato não é tão feio assim, a gente às vezes faz até na nossa casa, a gente tira aquele matagal. O lance é desflorestar, é uma palavra que ambientalmente é mais moderna.
Então, nesse processo de desflorestamento, a gente viu isso em praticamente todos os grandes domínios morfoclimáticos. Mas aí merece algumas questões mais específicas. Como exemplo, nós temos a Mata Atlântica e o Cerrado. Domínios do mar de morro e domínio do cerrado, esses dois, eles são caracterizados como hotspots, locais com uma variação de mais de 1.500 espécies, mas que já sofreram um elevadíssimo grau de desflorestamento. A Mata Atlântica é a pergunta da geografia com a história. Historicamente, a Mata Atlântica foi desflorestada. Ciclo da cana, ciclo do café, processo de urbanização, crescimento da região sul do Brasil, tudo isso tirou vastas áreas da Mata Atlântica, hotspot. E o Cerrado, pós-década de 40, nova marcha para o oeste, construção de Brasília, desenvolvimento agrícola, sobretudo de soja nessa região, são outras perguntas extremamente importantes que caracterizaram essa área como uma área de hotspot, que diferencia da região amazônica, da floresta amazônica, do domínio da Amazônia, que embora tenha sido muito destruído, ele ainda mantém grande parcela da floresta conservada. Mesmo tendo ocupações humanas, atividades de mineração, atividades agrícolas, principalmente a pecuária, atividades como retirada de madeira, principalmente nesses 3 últimos anos, muito falado nesse domínio morfoclimático, ficar atento aí, anotar a redução da área da Amazônia legal com o chamado arco do desflorestamento, essa área não pode ser chamada de hotspot. Resumindo, Mata Atlântica, domínio de mar de morro e a região do Cerrado são os 2 grandes hotspots do Brasil. Outro exemplo que a gente poderia citar é a região do Planalto Meridional, do Planalto do Paraná, as áreas planálticas de Santa Catarina. Aquele espaço é o espaço das araucárias, dos grandes pinheiros, é o que se assemelha um pouco à estrutura climatológica da região europeia, de parte ali da América do Norte, que você vê esse tipo de coisa, as 4 estações bem definidas. E a presença de pinheiros lá também foi um fato de grande atividade econômica, sobretudo no final do século XIX, novamente aí entrando a história, associado diretamente aí à questão da ocupação da população europeia na área do sul do Brasil, com um novo processo de ocupação populacional, que retiraram muito dessa vegetação para atividades agrícolas, para a construção de cidades, e aí vai. E no extremo sul, nós temos uma região de Campina, em pequenas colinas, morros mais baixos. É o que a gente chama de Pampa Gaúcho. É a região de pradarias em escala mundial, que no Brasil é conhecido como domínio dos campos. Também muito utilizado para a agricultura, e o grande impacto ambiental desse espaço seria nada mais, nada menos que a erosão, que vem destruindo largas parcelas de terras férteis nesse espaço geográfico. Então nós temos aí, recapitulando, os domínios morfoclimáticos do Brasil: domínio da Amazônia, domínio da Caatinga, domínio do Cerrado, domínio da Mata Atlântica, que é relacionado aos mares de morro, domínio das araucárias e domínio dos campos. Então fique atento, competência 6 e competência 4 na área. Daqui a pouco vamos passando mais informações para vocês e dando mais dicas. E não se esqueça, curta, se inscreva no nosso canal e comente. Grande abraço!